Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de estudo da Bíblia. Hoje a gente está gravando aqui na igreja, logo após o culto. Então você vai ouvir gente conversando, criança correndo, que faz parte da vida da nossa comunidade. Eu estou muito feliz de poder ter hoje aqui o Paulo Oliveira, que é uma pessoa que eu conheci ano retrasado, foi isso? 2022, quando você chegou aqui na Andrews. O Paulo está aqui, ele é um dos professores, faz parte do staff da Andrews e estou muito feliz, viu, Paulo, de ter esse primeiro tema do livro de Salmos com você. Você foi um nome que a gente conversou aqui com o Fábio, a produção, que a gente queria muito. E obrigado, viu, pela sua presença. Prazer é meu. Pela sua participação. E a gente está falando sobre o livro de Salmos e eu vou começar com uma oração para a gente entrar nesse assunto, nesse tema então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado que a gente está aqui e a gente tem a oportunidade de abrir a Tua Palavra e que nesse processo a gente possa ouvir a Tua voz. É porque oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, livro de Salmos, talvez um dos mais famosos, né, de todos os 66 livros da Bíblia, o mais popular, né? A gente às vezes tem ele aberto dentro de casa, em algum lugar. Para você, quando você lembra, quando você pensa no livro de Salmos, que sentimentos vêm? Como é que você se relaciona com esse livro? A minha área de estudo lida muito com gente, né? Então, minha área de estudos interculturais e religiões e tal. Então eu olho para o livro de Salmos como um livro super complexo, um livro de poemas, um livro de música, artístico, e que por conta dessa natureza fala das dinâmicas e das complexidades da vida do ser humano do dia a dia, né? Então no Salmo você acha todo tipo de coisa, você acha raiva, você acha todos os desejos, os sentimentos humanos, prazer, alegria, tristeza, a vontade de dar um soco, quebrar os dentes do outro, a vingança, todos esses elementos da vida, do dia a dia da gente, é refletido no livro de Salmos. Então é assim que eu me relaciono com o livro de Salmos, um livro do dia a dia, do cotidiano do ser humano em diferentes momentos, né? Então você acha que é daí que vem a complexidade do livro, justamente porque ele é um livro tão humano e representa assim os nossos sentimentos, as tensões e complexidades da vida? Porque o livro de Salmos ele é um gênero bíblico que é um gênero basicamente artístico, né? Ele é uma literatura popular, ele é uma literatura artística no sentido das emoções de quem escreve, né? Ele é escrito, são poemas, então tem todo formatos, desenhos literários, linguagem, estrutura, tudo isso do que a gente conhece hoje, do que a gente usa hoje de música, né? Então, música e poesia e teatro e literatura e cinema, o contar de histórias. Então o Salmo tem essa coisa toda, né? De você parar num Salmo e ficar pensando, refletindo, sentar na frente do mar e refletir, né, sobre aquilo. Então tem uma profundidade de sentimentos muito grande. Então é assim que eu vejo, né? Então por isso essa complexidade, porque fala dos sentimentos humanos e de como que Deus relaciona com esses sentimentos humanos, né? Então eu acho fascinante isso. O livro de Salmos, para mim, pinta um quadro muito interessante de Deus no livro de Salmos. Agora você falou, eu fiquei curioso. Como é esse quadro para você? Como é que o livro de Salmos pinta, então, esse quadro, monta esse quebra-cabeça sobre Deus? Como é que você vê Deus através das lentes desse livro? Então, por exemplo, o Salmo 2, por exemplo, né? O Salmo 2 fala de Deus dando risada. Então, eu que cresci numa tradição cristã, adventista, bastante conservadora, evangélica e tal, a gente sempre viu Deus mais carrancudo, né? Um Deus mais sério, um Deus sisudo, um Deus que não gosta de quem faz coisa errada, um Deus que pune você, um Deus difícil, né? Distante. Então, o livro de Salmo, por exemplo, apresenta esse lado de Deus, que Deus olha e ele dá risada das coisas que ele está vendo. Então é como um adulto que vê uma criança falando uma coisa que não tem sentido nenhum, e a criança fala como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, e a gente dá
aquela risadinha de canto e fala assim, tá certo, tá bom, tá bom. Porque sabe que quando crescer, amadurecer, vai perceber a vida de uma maneira diferente. Então, o Salmo 2, por exemplo, me comunica isso, de Deus olhando pra gente, dando aquela risadinha, falando assim, tá bom, eu te entendo, tá, vamos lá, vamos andar. Então pinta essa imagem de Deus, né, diferente. Tem muita analogia de Deus no livro de Salmo. Então, por exemplo, que a gente se esconde nas asas de Deus. Deus não tem asa, a Bíblia não fala em momento dessa morfologia do corpo de Deus, que Deus tem asa. Então é uma linguagem, figura de linguagem. Deus como uma pedra, como uma caverna de esconderijo. Então tem todas essas figuras de linguagem que apresentam um quadro de Deus complexo, dinâmico, e que não é um Deus sisudo, limitado, né? um Deus vingativo. É mais complexo que isso, né? Interessante. E parte da identidade do livro, né, está relacionada com o autor, né? Uhum. E talvez parte da popularidade também do livro de Salmos é porque uma boa parte do livro foi escrito por Davi, né? Que também é uma figura complexa na Bíblia, né? A gente vê Davi, o menino, né, que matou leão, matou urso, matou um gigante, e depois a trajetória, né, dele, a jornada até se tornar um rei, etc. Como é que você vê essa identidade do autor expressa assim no livro de Salmos? Como é que você disse de alguns salmos, você citou aí, a maioria deles foi escrito por Davi. Dá pra gente ver assim, a impressão digital de Davi ao longo do livro e como o autor influenciou nesse caso o conteúdo do livro, a experiência que a gente vê e se conecta no livro de Salmos? Então, como você disse, o Davi é um personagem controverso, né? Ele é sensível, ele é bruto, ele é delicado, ele é violento, ele é o menino ruivo, de sardas no rosto, mas ele enfrenta gigante, ele se oferece para missões suicidas, ele tem essa coisa toda, né? Ele é rejeitado dentro da sua família, mas ao mesmo tempo é o rei de Israel, é um pai que tem um poder muito grande, mas é um pai ausente, mas é uma figura histórica dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, o símbolo, a estrela de Davi, né, que até hoje é o símbolo da nação judaica, da comunidade judaica, vem de Davi. Então é uma figura inesquecível, mas é exatamente essa figura complexa, extremamente humana. Então eu vejo essa relação dele na descrição do Salmo, porque os artistas, né, ele encontra vazão para os seus sentimentos mais profundos e para as suas realidades, para os seus fracassos e alegrias, para os seus sucessos e os seus desapontamentos. Ele encontra na música, ele encontra na poesia, ele encontra na sua arte. Então, os salmos de Davi, para mim, são essa reflexão dessa arte. Então, você tem salmos de lamento, você tem salmos de desorientação. Você não sabe, não sei para onde eu vou, estou perdido, para onde eu olho, eu estou sendo atacado de todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, é completamente honesto, é completamente verdadeiro. Então, numa sociedade principalmente na sociedade contemporânea brasileira, que a gente tem uma discussão muito forte a respeito a presença do cristão protestante, principalmente evangélico, na vida da sociedade brasileira, e que muitas vezes a fé ela é muito de aparência, né? É muito de vocabulário, de uma coisa igrejeira e tal. O Davi, ele é transparente, ele é verdadeiro, ele tem sujeira, tem sangue, tem suor, do dia a dia, e qualquer pessoa pode se identificar com isso, né? Então eu acho isso fabuloso, essa capacidade dele de abrir um universo interno muito grande através da arte dele, e nesse universo interno você encontra ele com Deus, andando junto, no lamento, na tristeza, na frustração, na raiva, na vontade de reagir, mas ao mesmo tempo de dizer, eu confio no Senhor, eu vou deixar para o Senhor reagir, mas quebra o dente deles, quebra as pernas deles, entendeu? Deixa os filhos dele sem pai, deixa a mulher dele viúva.
Então essa agressão toda sendo processada no lamento, no sofrimento, na angústia, mas com essa confiança gigantesca em Deus, com essa caminhada com Deus, é muito verdadeiro para mim o livro de Salmo. Obrigado, Paulinho. Uma última pergunta, né, que essa aqui é uma introdução para essa série. Por que alguém deveria ler o livro de Salmos? Se eu estivesse na frente de alguém que nunca leu e de repente alguém está vendo esse vídeo e nunca teve a oportunidade de ler o livro de Salmos, por que você recomendaria esse livro? Se você fosse fazer aquelas, como é que chama aquilo no livro, quando tem algumas pessoas falam bem do livro. Para recomendar? Para recomendar. Então, eu dou uma matéria na universidade aqui, que é uma matéria que os alunos de todas as áreas de estudo vêm fazer essa matéria. E uma das coisas que eu faço é uma formação espiritual para eles, que eles têm um contato direto com a Bíblia, sem muito parâmetro, mas eles têm que encontrar no texto bíblico uma maneira de interagir com a vida deles, né? E eu uso o livro de Salmos por metade do semestre. E eu uso o livro de Salmos exatamente porque ele trata dos desejos, dos sentimentos do ser humano mais profundo. Então, a gente tem a ideia de que a vida da fé é uma questão de crença, ou é uma questão de regras, ou é uma questão de obediência. E o livro de Salmos, ele foge a isso. Ele é um convite a você tratar das questões mais profundas do sentimento do ser humano, das emoções do ser humano. Então eu recomendo todo mundo ler o livro de Salmos por causa disso. Então, por muitas vezes na minha vida, eu usei o livro de Salmo para reclamar. Então, quando eu tenho alguma coisa para reclamar, às vezes falta palavra, eu pego o livro de Salmo e eu uso as palavras do livro de Salmo para reclamar com Deus das situações que eu estou vivendo. Ou às vezes para clamar promessas, para pedir ajuda de eu ter força, de me esconder debaixo das asas dele, entendeu? E tudo mais. Então é assim que eu vejo o livro, por isso que eu recomendaria alguém. Porque trata das questões mais profundas do ser humano, nas suas emoções, nas suas incoerências, nas suas coisas controversas, seus lados bonitos e feios, e que a gente, nessa intimidade nossa. Então o Salmo é um livro da Bíblia de intimidade, né, com Deus e tal. Então por isso que eu recomendaria o livro de Salmo para qualquer pessoa. Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado. Você viu que esse aqui foi só o primeiro episódio, só uma introdução e o quanto que a gente já teve aqui de discussão sobre esse livro fantástico. Então, na próxima semana a gente vai ter um outro vídeo. Fica aí, se inscreve no canal. Recomenda esse vídeo para alguém, se você achou que esse conteúdo foi importante, pertinente para você. E obrigado pela sua participação aí. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente, deixa um comentário aqui no vídeo. E se você estiver aqui perto da gente, a gente está aqui no estado de Michigan, o endereço é 2929 Niles Road, na cidade de St. Joseph. E a gente tem reuniões todo sábado às 11h30 da manhã e também às quartas-feiras às 7 da noite. Mais uma vez, obrigado, viu, Paulinho? Prazer. Eu mesmo, pela participação. Obrigadão.